Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de descobrir que eu tô grávida. Sopra, mano! Nossa, amiga, eu tava batendo palma na hora do parabéns, eu achei que eu tava tudo descoordenado, isso é estranho, né? Caramba, amiga, você nunca teve nada assim, né? Fica atenta. Boa tarde, Carol. Então, me conta o que te traz aqui hoje. Então, doutor, há alguns anos eu tenho tido alguns problemas que têm me incomodado muito. No começo era só um pequeno problema de equilíbrio, um problema pra andar, mas tá cada dia pior. E ultimamente eu tenho tido muita dificuldade pra falar, algumas vezes, pra comer, pra realizar minhas tarefas do dia a dia. Parece que meu corpo tá se mexendo de um jeito que eu não consigo controlar. E além desses sintomas, sente alguma outra coisa? Então, o pessoal na minha casa fala que meu humor mudou muito, que eu tô muito irritada, que eu tô muito triste. Eu já fui em vários médicos, eles falaram que podia ser depressão, ansiedade, mas eu não sei, doutor, eu nunca fui assim. Certo, a gente vai realizar alguns testes aqui no consultório, são testes bem simples assim, mas para avaliar seu raciocínio mesmo, equilíbrio, marcha, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Tenho 44 anos, tenho diagnóstico de Huntington, meu pai tinha, meu irmão tem. Bom, Carol, você apresenta coreias, que são alguns movimentos involuntários que acabam afetando nos seus movimentos voluntários, certo? Esse é um sintoma clássico da doença de Huntington. Você conhece a doença, já ouviu falar? Não, doutor, nunca ouvi falar. Certo, então olha aqui que eu vou te explicar um pouquinho. A doença de Huntington é uma doença de característica genética, degenerativa, hereditária e afeta o sistema nervoso central. O quadro clínico da doença envolve sintomas motores, como coreias, distonias e akinesia, sintomas cognitivos, que envolvem memória e raciocínio, e sintomas psiquiátricos, que envolvem alterações de humor. Falando a respeito das características genéticas da doença de Huntington, ela é de herança autossômica dominante e afeta o gene HTT, que fica localizado no exon 1 do braço curto do cromossomo 4. Essa doença não tem heterogeneidade de locus, ou seja, ela só acontece nesse cromossomo 4, nesse local do braço curto. E ela é causada por repetições instáveis da trinca C a G, que codifica o aminoácido glutamina. Quando há mais de 40 repetições da glutamina, o indivíduo desenvolve a doença, ou seja, a penetrância incompleta. Com certeza ele vai desenvolver a doença de Huntington. No entanto, quando há entre 36 e 39 repetições, a penetrância é incompleta, ou seja, nem todos os indivíduos desenvolverão a doença. Além disso, a doença de Huntington apresenta heterogeneidade alélica. Com relação ao funcionamento genético e fisiológico da doença, eu posso explicar assim. Esse gene HTT ele é responsável pela proteína huntingtina, a qual age no funcionamento e sobrevivência dos neurônios dos núcleos da base. Esses neurônios dos núcleos da base que são responsáveis pelo controle motor e pelo comportamento. No entanto, quando a pessoa tem a doença de Huntington, como é o seu caso, Carol, esse gene HTT ele é mutado e a proteína huntingtina acaba ganhando uma função tóxica, o que afeta esses neurônios dos núcleos da base. Então essa proteína vai acabar atacando esses neurônios dos núcleos da base e gerando a apoptose desses neurônios. Desse modo, o controle motor e o comportamento vão ser afetados. Caramba, doutor, quanta coisa. E essa doença é muito comum? Então, ela não é uma doença comum, ela tem uma prevalência assim de 4 a 7 casos a cada 100 mil pessoas, sabe? E ela é mais comum em países ocidentais. Ela até pode acontecer em alguns outros pequenos grupos, como populações europeias, sabe? Devido ao efeito fundador, que é quando alguma perda na variabilidade genética ou acontece alguma diferença mesmo de características entre essas populações, porque uma pequena parte da população se separou de uma grande parte da população. Por exemplo, quando ocorre uma migração de certo grupo em relação a um grupo muito grande, sabe? Então isso acaba causando essa divergência. E a prevalência dela é mais baixa em populações asiáticas e africanas devido à diferença nos haplótipos, que são combinações específicas de alelos que são herdadas juntos em um único cromossomo. Nossa, e agora a gente faz o quê? Bom, o diagnóstico da doença ele é estabelecido pela identificação da repetição do trinucleotídeo CAG do gene HTT, certo? Como já expliquei antes, por meio de um teste genético assim, molecular. Mas o teste ele apresenta dificuldades quando o início é juvenil, por conta que acontece uma expansão muito grande, certo? Então tem muitas repetições no gene. Mas não é o seu caso e também já foi desenvolvido um método por exame de PCR para solucionar isso aí, certo? Sim. E além desse teste molecular, tem alguma outra forma de diagnóstico? Bom, a gente também realiza os exames clínicos, como a gente já fez, e caso o teste genético seja inconclusivo, a gente também faz exame de imagem. Mas eu acho que no seu caso não vai ser inconclusivo. Então eu vou passar aqui pra você o teste genético para você fazer, tá bom? Aqui. Então aí a gente vai conseguir avaliar justamente essa quantidade das repetições, certo? E aí a gente vai conseguir confirmar o diagnóstico a partir disso. Inclusive, você tem filhos ou pretende ter algum? Eu tenho um filho de 15 anos. Certo, então eu também vou ter que pedir um teste genético para ele, tá bom? Porque essa doença pode ser transmitida hereditariamente. Nossa, doutor, será que eu trouxe esse mal pro meu filho? Não se preocupa com isso, porque você não tem controle nenhum sobre isso, certo? E é uma doença autossômica, não tem uma herança autossômica. Então significa que
homens e mulheres podem ser afetados e transmitir a doença igualmente, sabe? E ela é dominante, então há 50% assim, de chance de transmiti-la, sabe? E, segundamente, não vamos sofrer antecipadamente, certo? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado do teste do seu filho, pode ser que ele não tenha nada. Outra coisa, você pretende ter outros filhos ou não? Não, doutor, por quê? Certo, porque se você pretendesse, aí a gente realizaria um teste genético pré-implantacional, porque a gente conseguiria selecionar os embriões por meio da fertilização in vitro, os embriões que não conteriam essa repetição de CAG, que é patogênica, certo? Então, nesse caso, como você vai ter um filho, é importante, quando chegar a vez dele, ele desejar ter um filho, caso ele queira, é importante a gente fazer isso com ele para evitar que essa doença avance aí ao longo das gerações, certo? Tá legal, doutor. Vou fazer os testes então e aí eu retorno. Tá bom. Obrigada, viu? Bom, Carol, seu diagnóstico é realmente da doença de Huntington, certo? Mas felizmente a gente tem alguns tratamentos para retardar a progressão da doença. Ainda não são tratamentos definitivos, estão em fase de estudo, mas são estudos bem avançados. Eu posso colocar você em um deles caso você tenha interesse. E existem já fármacos comprovados que auxiliam no tratamento dos sintomas que você tem sentido. Ai, doutor, que notícia boa. Eu aceito participar dos estudos sim. Quais são esses remédios? Bom, o mais seguro que a gente tem hoje é o deutetrabenazina. É difícil de falar, mas no mercado ele é mais conhecido como Austedo, certo? Vou te mostrar aqui rapidinho como que ele funciona. Tá bom. Bom, Carol, então como eu falei pra você, esse Austedo ele não atua tratando a doença diretamente, mas sim controlando os sintomas da doença de Huntington, né? E ele atua numa proteína chamada VMAT2, que é responsável pelo transporte e armazenamento da dopamina. E essa dopamina, ela funciona como start para os movimentos, certo? E como nós não temos os neurônios de estriado, alguns morreram, outros estão nesse processo de enfraquecimento e morte posteriormente, nós não temos um freio, porque esses neurônios de estriado funcionam como controladores dos movimentos. Então, se não existe esse controle, esse freio, a dopamina vai sair ativando diversos movimentos que a pessoa não controla, que são chamados movimentos coreicos. Então, esse remédio vai atuar inibindo essa proteína, consequentemente, causando uma depressão da dopamina e uma redução dos movimentos coreicos. Bom, vou receitar, então, esse medicamento aqui pra senhora, tá? Aí você adquire lá e a gente vai tomando de acordo com como a gente já definiu, tá? Obrigada, doutor. Mas eu queria saber, esse remédio, ele não trata a progressão da doença, né? O que eu faço quanto a isso? Certo, aí são aqueles estudos que eu te falei, e eu vou te expor aqui os 3 que a gente tem, e aí a gente decide junto qual que você vai achar mais adequado, certo? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vou te mostrar aqui. Bom, a nossa primeira opção de tratamento é utilizando o antissenso oligonucleotídeo, que é uma sequência curta de nucleotídeos que vai atuar no RNA mensageiro do gene HTT, que após passar pelo processo de tradução, é o responsável por produzir a proteína huntingtina. Então a gente vai pegar essa sequência curta de nucleotídeos e vai integrar ao RNA mensageiro do gene HTT, assim degradando esse RNA mensageiro e impedindo a produção da proteína huntingtina. Uma segunda opção de tratamento é usando a terapia celular. Nela nós vamos usar células neurais progenitoras, células-tronco e produtos derivados de tecido fetal placentário. Com essa terapia celular, nosso objetivo vai ser repor os neurônios que morreram, nutrir os que ainda existem e também diminuir esse inchaço do cérebro. Uma terceira opção de tratamento é usando os modificadores de splicing PT518. Nesse, nós também vamos atuar no RNA mensageiro do gene HTT, que é responsável pela produção da proteína huntingtina. Então, nosso objetivo vai ser gerar um stop codon prematuro nesse RNA mensageiro, assim inibindo a tradução e inibindo a produção, consequentemente, dessa proteína huntingtina. Que decisão difícil. Como que eu vou tomar ela? Bom, eu buscaria o tratamento que tem sido mais usado e tem tido melhores resultados, eu buscaria por isso. E qual que é? Bom, nesse caso é a primeira opção que eu citei, que é a do antiseno oligonucleotídeo, certo? Ele já passou por estudos de fase 1 e 2 e por um ensaio bem grande. E ele tem sido usado extensivamente na pesquisa clínica, certo? Mas, novamente, é um estudo, existem os riscos, certo? Tá bem, doutor. Obrigada pela ajuda. Então pode contar comigo, pode ter certeza que sua doença não está sendo negligenciada, tá? Tem sido feitos diversos estudos para entender melhor e agir mais especificamente no tratamento, inclusive diversos estudos in vitro. Bom, e esses estudos in vitro, Carol, são estudos realizados fora de um organismo vivo, que são realizados ou com células, tecidos ou até mesmo órgãos isolados. No caso da doença de Huntington, foram pegos fibroblastos que foram transformados em células-tronco pluripotente induzidas, e as células-tronco, elas podem ser transformadas em qualquer célula. Então, visto que a doença de Huntington ataca primordialmente neurônios do estriado, essas células foram transformadas em neurônios do estriado. Dessa forma, percebeu-se que nesses neurônios, a produção de ATP era reduzida quando a pessoa tinha quando a pessoa tem essa condição, e isso torna esses neurônios mais sensíveis ao estresse, fazendo com que eles morram mais rápido, mais facilmente. E o interessante é que por meio desses estudos, eles conseguiram descobrir que essa doença e todo esse processo que você viu está relacionado com o tamanho da expansão CAG. Resumindo tudo isso, basicamente eles criaram um modelo de doença fora do corpo humano, certo? E aí ele serve como uma plataforma para investigar os mecanismos exatos da doença e principalmente conseguir testar novos fármacos e fármacos que estão sendo desenvolvidos, né? E eles conseguem perceber se esse remédio está realmente protegendo essas células ou até revertendo por completo esses problemas, sabe? Nossa, doutor, que bom saber que a doença que afeta tantas outras pessoas, assim como eu, não está sendo negligenciada. Muito obrigada, você mudou minha vida.